Mas e na dimensão um pouco mais próxima da gente? Enfim, não só dos governos, mas no caso das escolas, na própria escola, no caso da sociedade, nos próprios grupos de organização, ainda também há um discurso que é repetido por essas pessoas, não há uma conscientização de certos temas que são tratados por vocês, pelo movimento negro. Ainda falta esse entendimento das pessoas. Você pegou na veia, como diria a molecada lá na Zumbi dos Palmares. Acho que isso é a síntese, né, da questão e do problema e das dificuldades. No mais das vezes, a propositura é colocada como, olha, mas daí é uma agenda, ou é uma necessidade, é uma demanda do movimento negro, ou dos negros, como se a obrigação de fazer isso daí, cumprir seus objetivos, fosse dos negros, e como se a solução do combate à discriminação, o racismo, a desigualdade, a não participação e a exclusão de negros fosse uma obrigação e fosse também uma responsabilidade dos negros, quando, na verdade, isso é uma responsabilidade do país, da sociedade, de todos os brasileiros. O racismo não faz mal só para os negros, faz mal para os negros, para o branco, para a cidade, para o estado, para todo o país. A desigualdade, idem, não é? Ela exclui o negro, mas produz malefícios para todos. Então, no mais das vezes, como em algumas localidades você não tem um movimento negro com capacidade de fazer uma intervenção, uma pressão política, as agendas acabam ficando na gaveta, porque o raciocínio é mais ou menos esse. Olha, isso daqui, instituir a Lei 10.639 na escola é atender uma demanda do movimento negro, quando, na verdade, é combater a discriminação. Eu não sou do movimento negro. Então... não sou, e a minha escola não tem essa dificuldade, então isso daqui não é prioridade. Não é? Quando, na verdade, a agenda nunca foi ou é da comunidade negra, ou do movimento negro, ou do negro individualizado. Essa é uma agenda do país. Agora, como o senhor vê essa crítica que parte da sociedade faz em relação ao mérito e quando se fala em cota ou até no serviço público, se repete esse argumento várias vezes. Olha, na universidade e no concurso público, o único critério que tem que ser é o mérito, e a gente não pode dividir, o que reforçaria, inclusive, um preconceito. Como o senhor vê esse argumento que é tão repetido? Pois é, nós produzimos uma série de subterfúgios para deixar de encarar a realidade. E a gente, até para defender algumas coisas que estão despropositadas, a gente cria argumentos que são falsos argumentos. Porque se a gente... o mérito, no seu ponto de vista conceitual e filosófico, é o seguinte, olha, o mérito é uma competição entre iguais. Se nós estamos falando de desiguais, não há que se falar de mérito. Ou, pelo menos, não há que se falar da possibilidade de um mérito puro. Eu não posso pôr para disputar um espaço qualquer pessoas que não estão equilibradas. E, no caso negro e branco, o desequilíbrio é latente. Está aí os números dizendo que não tem negro em lugar nenhum. Nunca esteve. Como é que eu posso pegar alguém que se preparou 10 anos numa escola privada, em que começou a aprender as duas línguas já no berçário, e depois eu pegar um jovem da periferia e mandar disputar o mesmo ambiente, a mesma possibilidade? Isso é um absurdo. E depois, que o mérito é um mérito que ele, para ser um mérito justo, ele tem que ser um mérito que considere o entorno das pessoas. Porque, a priori, qualquer ser humano tem capacidade múltiplas, como qualquer outro, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Agora, o treinamento, o aprendizado dele pode ter aí qualquer tipo de limitação. Então, o que esse cara tem de inventividade, de talento, de vocação, que eu possa acrescer mais alguns outros fundamentos e, com isso, equilibrá-lo para disputar esse espaço? Então, quando se diz ação afirmativa, o que se diz é isso. Olha, nós temos um grupo que, a despeito de ter um gap, como diz aí, né, na gíria, mas ele tem outros fundamentos que, se eu considerar, eu consigo colocar mais ou menos em pé de igualdade. Né? Foi o que aconteceu com os cotistas. Os cotistas vão desqualificar a universidade, vão diminuir a qualidade. Eles entraram e aumentaram a qualidade, porque intrinsecamente eles já têm talento, competitividade, etc. e tal. Então, tem essa perspectiva, que não é considerada e que, no mais das vezes, é colocada para excluir. E o segundo fato importante é que não é só por mérito que você acessa os espaços de prestígio e, principalmente, os espaços públicos no nosso país. Né? Os cargos comissionados não exigem qual o mérito do cargo comissionado. Qual o mérito dos cargos de livre nomeação?
que entra na questão de você medir o mérito, né? Mas que mérito? Você compreendeu? Exatamente. Então, que mérito que se mede quando você faz nomeação de livre indicação? Se nós pegarmos todos os estágios, todos os trainees, todos os aprendizes, que são milhares, milhões, contratados todos os dias por todos os órgãos públicos e privados. Que mérito que se tem nisso? Agora, por que se tendo mérito ou não tem o mérito, o negro não aparece? Você compreendeu? Então, lógico que nós também acreditamos e advogamos que as pessoas precisam ser medidas pelos seus talentos. Mas os talentos, eles não podem ser alguma coisa estratificada que determina, o talento é só isso, fora disso você está fora, porque aí você só atende um pequeno grupo. Pois é. As cotas sempre são dadas como um exemplo de mudança, né? As cotas nas universidades federais, que agora tem um percentual a ser alcançado até 2018 de 50% dos alunos da escola pública, com os percentuais representados ali em cada estado, como uma vitória, né, em relação a essa questão. E como o senhor vê, quais devem ser os próximos avanços nessa política de cotas nas universidades? Como que o senhor vê assim, a longo prazo? Não sei se o senhor já fez esse exercício de imaginação, mas de projetar como vai ser a universidade e como vai ser a sociedade do ponto de vista da questão racial a partir da lei que começou a valer no ano passado. Então, é importante a gente compreender que a cota não é para resolver a não presença do negro de uma forma numérica, ou seja, eu tenho 52% do negro de fora, com as cotas eu vou colocar 52% de negros para dentro. As cotas, ela tem essa finalidade de ser um tipo de um choque de gestão. Para uma coisa que está naturalizada, ela vai fazer um impacto tentando produzir uma fenda mínima para colocar uma nova realidade, uma nova perspectiva. Então, é isso que a cota fez e que está fazendo. Ela, no seu processo, ela está ajudando a moldar uma nova mentalidade, uma nova atitude e uma nova postura diante desse desequilíbrio, diante dessa resistência desse novo que está aí.